Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deus tem promessa para você. Hoje nós queremos comentar com você uma passagem da Palavra de Deus, está no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, como nos diz aí a igreja de Éfeso. Estaremos fazendo a leitura do texto na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz-nos assim o texto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas uma coisa tem ao seu favor, é que odeias as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui nessa carta, João escreve, e essa igreja está localizada na Ásia Menor, a qual hoje nós conhecemos como Turquia. E nessa cidade de Éfeso havia um templo levantado para a adoração da deusa Diana, ou Artemis. Então nós vemos ali que esse texto fala de um remetente, é uma carta remetida à igreja de Éfeso, e o seu remetente ele se identifica de que maneira? No versículo 1 nós vemos que ele se identifica como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos candelabros. Ou seja, o que significam isso? A mão direita fala de governo, o andar fala de liberdade, as estrelas falam de brilho e o candelabro fala de unção. Então ele se identifica, ele se apresenta como aquele que tem autoridade, como aquele que tem liberdade, como aquele que tem clareza, como aquele que tem unção, como aquele que é ungido, como aquele que é enviado por Deus. Mas aqui não é João que está se apresentando. Ele está, quem escreve a carta, quem manda escrever a carta é Jesus Cristo. Então ele se apresenta para essa igreja dessa maneira. E aí ele vai falar algumas coisas sobre a questão, a qualidade dessa igreja. Ele diz para ela no versículo 2, as qualidades, ele vai dizer, eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a tua perseverança. Então, Jesus o descreve como uma igreja perseverante, uma igreja que odeia o pecado, uma igreja que não se deixou levar, não se deixou dominar, mas que apresentava um problema, uma dificuldade, que hoje nós conhecemos como apostasia, como abandono da fé, do amor inicial. Então, Jesus vai escrever e indicar essa carta para essa igreja como aquela
que havia deixado as suas primeiras obras. Ou havia continuava trabalhando, mas não fazia as obras como havia feito ou como iniciaram fazendo. Estava fazendo de uma outra maneira, de uma outra forma, de um outro empenho, uma outra capacidade, um outro desejo, uma outra preocupação, uma outra realidade. E talvez você diz, mas isso é natural. O tempo passa e as coisas mudam. Mas então é exatamente isso que Jesus está falando dessa igreja. As coisas mudaram, muitas coisas mudaram, vocês também resistiram, porque o lugar onde vocês estão, sobre aqueles que aí se colocam, vocês permaneceram, vocês continuam, mas quanto ao primeiro amor, quanto a me amar, o amor por mim genuíno, o amor por mim verdadeiro, o amor aquecido, esse esfriou. Então, eles já não estavam da mesma maneira como eles foram alcançados, como essa igreja foi alcançada. E quando fala de igreja, aqui também fala do corpo, o corpo de Cristo, mas está escrevendo e se direcionando também a indivíduos, não a um conjunto de pessoas, mas a pessoas individuais reunidas dentro da igreja. Uma comunidade, sim, mas é uma comunidade composta de indivíduos. Ou seja, é uma mensagem pessoal, uma mensagem para a igreja, para um todo, mas uma mensagem também para o individual, para cada um pessoalmente. Então, uma mesma palavra vai direcionada para a igreja, mas não é toda a igreja que está precisando daquela palavra. Não é todo o povo que está precisando daquela palavra. Apenas alguns para aquela palavra está se referindo, está se direcionando. Então a palavra aqui mostra que havia dentro da igreja aqueles que estavam fiéis, aqueles que estavam verdadeiros, aqueles que permaneciam, mas havia aqueles também que haviam esfriado. Haviam aqueles que haviam se acomodado. Haviam aqueles que haviam deixado o primeiro amor. E aí, Jesus se identifica e conta para eles que diz assim, mas ele exorta essa igreja a se arrepender, a voltar aonde caiu, analisar onde tropeçou. E aí o próprio Cristo diz aonde foi o tropeço, aonde foi que eles caíram, foi em ter deixado o primeiro amor. E aí Jesus diz, vão ali, voltem, analisem a vida de vocês, analisem o andamento de vocês e aonde foi que vocês deixaram de andar no primeiro amor. Se arrependam, confessem os seus pecados, se humilhem, sejam restaurados. Mas se não, aí vem a exortação, eu tirarei vocês do lugar. Vocês viverão num lugar de trevas. Vocês perderão a autoridade, perderão o domínio. Mas eu tenho uma promessa para vocês também. Se vocês se arrependerem, se vocês se consertarem, se vocês forem restaurados, então vocês receberão o alimento da árvore da vida. Vocês serão alimentados, terão sustento para toda e em toda a eternidade. E ele fecha essa carta dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou ele está dizendo, se você tem ouvido, ouça, atente e escute. Ele está dizendo, aquilo que eu estou falando é para você, não é para o outro, é
para você. Pode servir para o outro, mas isso eu estou falando a você individualmente. Individualmente com você, individualmente com o outro, individualmente com o outro e assim sucessivamente. Então, mas a minha palavra é direcionada pessoalmente a você, não ao outro. Com o outro eu também trato individualmente, mas eu estou falando e trazendo essa palavra para você. Se você tem ouvidos, não feche, não bloqueie, escute aquilo que eu estou te falando. E aí eu queria trazer uma última pergunta a esse texto. Será que você já esteve na igreja de Éfeso? Você já viveu, já caminhou por uma igreja com essa situação, com essas características? Uma igreja de muita atividade, uma igreja com muito amor, uma igreja com muita fé no início, mas que hoje é uma igreja que deixa a desejar, que não trabalha, que não influencia, que não abençoa, que não ajuda. Os de fora não faz aquilo para o qual ela foi levantada, que é pregar o evangelho e testemunhar de Jesus Cristo. Então, fica para você nesta tarde e noite. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude nessa caminhada. E se você chegou até aqui, você então pode compartilhar conosco e com seus amigos do seu pensamento, do seu entendimento, e mais também os nossos vídeos, assim divulgando o nosso canal e ajudando a propagação da palavra de Deus. Deixamos aqui um apelo também. Continue orando e intercedendo por nós para que Deus nos dê graça e misericórdia para transmitir a sua palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade. Amém.